Uma canetada na lei e, de repente, o valor de um monte de aposentadorias despencou. Hoje a gente vai desvendar de uma vez por todas a decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre o famoso fator previdenciário. Pode parecer complicado, eu sei, mas prometo que no final tudo vai fazer sentido. Olá! E antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele pedido super rápido, mas que faz toda a diferença pra gente, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha com todo mundo. A sua força é o que nos move. Pra gente entender o coração desse dilema, nada melhor do que acompanhar uma história. Uma história que, poderia ser a de milhares e milhares de brasileiros. Vamos conhecer a jornada do João. Então, vamos lá. O João começou a ralar como eletricista e a contribuir lá em 1968. O tempo passou, e muito. Em 1998, veio a Emenda Constitucional 20 e mudou completamente as regras do jogo. Ele já estava quase lá na beirinha de se aposentar e acabou caindo numa regra de transição. Em 2003, finalmente cumpriu tudo o que precisava e pediu a tão sonhada aposentadoria. Só que, na hora que o dinheiro caiu na conta, veio o susto. O valor era bem menor do que ele imaginava. E aí ficou aquela pergunta no ar. A pergunta que o João e tanta gente se fez. Mas por quê? É exatamente essa pergunta que a gente vai responder agora. Pois é, a resposta para esse mistério tem nome e, digamos, uma fama meio controversa: fator previdenciário. Chegou a hora de entender o que é esse bicho de 7 cabeças e como ele funciona na prática. Então vamos lá. O fator previdenciário, que nasceu com uma lei de 1999, é basicamente uma fórmula matemática. Pensa nele como um ajustador. Ele pega a idade da pessoa, o tempo que ela contribuiu e até a expectativa de vida de todo mundo, e mistura tudo isso num número que vai multiplicar o valor da aposentadoria. Mas para que criar uma fórmula assim? O objetivo era bem direto, na verdade. Fazer as pessoas pensarem 2 vezes antes de se aposentar muito cedo. A lógica era simples. Quanto mais jovem a pessoa se aposentasse, mais o fator ia morder o benefício. Era um jeito de incentivar todo mundo a continuar trabalhando por mais tempo. Ok, mas como essa redução acontece na prática? É um passo a passo. Primeiro, o INSS calcula o que eles chamam de salário de benefício, que é a média dos seus 80% maiores salários. Depois, eles pegam esse valor e multiplicam pelo tal do fator previdenciário. E aqui está o pulo do gato. Esse fator quase sempre é um número quebrado menor que 1. E na matemática, multiplicar por um número menor que 1, já sabe, né? O resultado diminui. Vamos voltar para o caso do João para a coisa ficar cristalina. Imagina que a média dos salários dele, o tal salário de benefício, deu R$ 1.500. Aí aplicaram o fator previdenciário no caso dele, que foi de 0,85. É aqui que a mágica ou a tragédia acontece. Sendo um número menor que 1, não tem jeito, a conta vai dar um resultado menor. E o resultado final? Aqueles R$ 1.500 multiplicados por 0,85 viraram R$ 1.275. É uma baita diferença, né? Uma grana que faz falta no fim do mês, com certeza. Bom, o João não ficou nada feliz com esse corte e com razão. E ele não foi o único. Muita gente se sentiu lesada e decidiu brigar na justiça. E o argumento principal deles era muito forte, baseado numa ideia bem fácil de entender, a da dupla punição. O raciocínio era mais ou menos assim, Peraí, para eu me aposentar, a tal da Emenda 20 já me obrigou a trabalhar mais, a pagar um tipo de pedágio. Agora, depois de pagar esse pedágio, ainda vem e aplicam o fator previdenciário para diminuir o que eu vou receber? Isso é me punir 2 vezes pela mesma coisa. É, um argumento que faz a gente parar para pensar, né? E olha, se essa nossa conversa está ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força para o nosso canal crescer? Compartilha com os amigos, nos grupos, é essa ajuda que nos dá gás para continuar desvendando esses temas tão importantes. Com um argumento tão forte de um lado e a lei do outro, a briga foi subindo, até chegar na última instância, o Supremo Tribunal Federal. E aí, como será que o STF decidiu essa parada? Vamos ao veredito final. A pergunta que valia ouro era essa: o Supremo ia concordar com a tese da dupla punição? Eles iam dizer realmente é injusto e tirar o fator previdenciário desses casos? A resposta foi um sonoro e definitivo não. O Supremo Tribunal Federal não concordou com o argumento da dupla punição. E para não deixar nenhuma dúvida, o STF firmou uma tese, que é tipo uma regra de ouro que vale para todos os casos parecidos no Brasil inteiro. E essa tese diz, com todas as letras, é constitucional sim aplicar o fator previdenciário para quem se aposentou pela regra de transição da Emenda 20.
Tá, mas por quê? Qual foi a lógica dos ministros para dizer que não era uma punição em dobro? Agora a gente vai mergulhar nos argumentos que levaram o Supremo a essa decisão tão impactante. O ponto central do STF foi o seguinte: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para eles, o pedágio e o fator previdenciário não se misturam. O pedágio define se você tem o ingresso para o show, ou seja, o direito de se aposentar. Já o fator previdenciário define o valor do seu ingresso, ou seja, quanto você vai receber. Uma regra é para ter o direito, a outra é para calcular o valor. E não parou por aí. A Corte também usou outros argumentos fortes. Disse que ninguém tem direito adquirido a uma fórmula de cálculo para sempre. A lei pode mudar no meio do caminho. Também afirmaram que o Congresso tem sim o poder de criar regras como o fator para manter as contas da Previdência em dia. E, por fim, que não cabe ao Judiciário se meter nas escolhas que são do Legislativo. Depois de toda essa viagem pelo mundo do direito previdenciário, a gente chega à pergunta final. No fim das contas, o que fica de tudo isso? Qual é a grande lição? A principal lição é uma distinção que agora ficou bem clara, né? Uma coisa são as regras para você conquistar um direito, para ser elegível, outra, bem diferente, são as regras para calcular o valor desse direito. E o Supremo deixou claro que a lei pode sim mudar a fórmula de cálculo no meio do jogo. E aí, curtiu essa análise? Se a gente conseguiu deixar esse tema um pouco mais claro, por favor, não esquece de deixar o like. De verdade, isso é muito, mas muito importante pra gente. Para continuar por dentro, siga o DireitoCast no Spotify para mais conteúdo em áudio e para assistir aos nossos vídeos é só procurar por DireitoCast no YouTube ou no TikTok. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!